Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, o medo, a ansiedade. Eu sou a Simone. Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos começar, depois desse testemunho aí do Lão, né? Nós vamos estudar juntos. Eu quero convidar vocês para a gente estudar junto a lição 12 aí da tua apostila. Nós vamos continuar com a decisão 3, que é a decisão entregar. E eu não sei se você percebeu, mas o 30 Semanas é um programa de decisões. A cada terça-feira, você chega aqui e nós propomos para vocês uma série de decisões. Você tem que escolher. E eu queria te dizer assim, que Deus não tem escravos, sabia? Deus não tem escravos. Deus tem filhos. E é por isso que Ele dá para você e para mim a responsabilidade de fazer as nossas escolhas. Então, só recapitulando, nós já estudamos a decisão 1, que foi o admitir, estudamos a decisão 2, que foi o confiar, e hoje nós vamos continuar estudando a decisão 3, que é o entregar, ok? Vamos ver se eu acerto. Então, a decisão 3, entregar, nós estamos vendo, eu entrego tudo. E você pode perguntar assim para mim, por que eu tenho que entregar tudo? Eu não sei como é que é para vocês, até gostaria de saber, porque para mim, que tem um temperamento meio controlador, é um pouco difícil entregar. Mas eu aprendi que pela graça de Deus, quando você entrega, Ele faz muito mais e melhor do que nós podemos fazer, amém? Então eu vou te explicar por que a gente tem que entregar tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Gente, tudo é por ele, é para ele, é de Jesus, é por Jesus. Então, quanto antes você conseguir entregar as tuas coisas para ele, melhor, vai ser mais fácil, né? E também, hoje, a nossa lição em especial, né? Você que está seguindo aí pela apostila, nós vamos falar de entregar-se a um relacionamento pessoal. O que é um relacionamento pessoal? Um relacionamento pessoal é mais íntimo, é mais junto, é andar, é estar mais próximo. E por que isso? Olha o que o apóstolo João fala aqui em 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sabe, é uma forma sutil da Bíblia dizer que fora da presença de Jesus, nós não temos vida. E aí você vai me dizer, mas você quer dizer que eu estou morto, então? Não, querido, você está bem vivo, assim como eu, graças a Deus. Mas a Bíblia quer dizer que sem Jesus nós não temos uma vida plena. A plenitude da vida está em Cristo. Amém? E eu quero te explicar duas coisas que eu acho assim, muito importantes e que está anotado aí na nossa apostila. Então, a primeira é um lema, um jargão, uma frase do 30 Semanas que diz assim: eu não sou o meu pecado. Você não é o seu pecado. Você não é a ira, você não é o medo, você não é o orgulho, você não é o seu pecado. Você foi feito para ter uma identidade em Jesus Cristo. Deus nos fez para isso. E eu quero te explicar uma coisa. Lá no início, lá no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele desejou no coração dele fazer uma criatura que pudesse ter relacionamento, que pudesse se relacionar com ele. E lá no Éden, Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com o Senhor. Então, presta atenção. No Éden,
nós tínhamos uma comunhão perfeita com Deus, porque nós tínhamos uma natureza pura, perfeita. Quando Adão e Eva pecaram, quando o pecado, a corrupção entrou no mundo, ela deturpou a natureza humana. E então nós não podíamos mais estar na presença de Deus e ter um relacionamento com Ele. Por isso que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e da presença de Deus. E para consertar isso, não tinha como, não havia meio humano para fazer isso. E o que Deus fez? Ele mandou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. E aí nós podemos novamente ter um relacionamento com Jesus, quando eu me torno um filho. Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu também sou filho. Aí nós temos que falar de duas verdades. A primeira, que é esse dito popular que fala aí, todo mundo é filho. Eu também sou filho de Deus. Quando nós queremos dizer que nós também temos direitos, né, a gente diz, eu também sou filho de Deus. Mas isso não é uma verdade. Você precisa se tornar filho através de Jesus Cristo. E esse tornar-se filho não é uma verdade apenas no momento da conversão, quando você faz aquela oração de entrega da tua vida para Jesus. Isso é uma decisão diária. Até o fim dos seus dias, você vai estar caminhando e se rendendo ao senhorio de Jesus. Eu quero ler essa aqui. Tem alguns versículos meio longos, mas eu quero que vocês tenham paciência um pouquinho, tá, gente? Então veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, presta atenção que está até grifado. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, 11 e 13. Então, isso aqui você tem que estar na sua cabeça, firmado na sua cabeça, que as pessoas não nascem automaticamente filhos, mas elas se tornam mediante a aceitação de Jesus Cristo no seu coração. E aí, eu quero convidar vocês para a gente começar aqui, essa trilha, né, de 5 passos dessa nossa terceira decisão, entregando-se a um relacionamento pessoal com Jesus. Qual é o primeiro passo? Reconheça o que afastou você de Deus. Nós já falamos o que afastou, o que nos afasta de Deus é o pecado. A natureza de Deus é tão pura, tão perfeita, que na presença de Deus nada que é impuro, nada que é corruptível, nada que tenha algum resquício de mal pode subsistir. Então, para nos relacionarmos com Ele, nós temos que tirar o pecado. E aqui há um outro comentário bem interessante. Mas agora se manifestou, acho que eu vou ler aqui que é melhor, tá? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Gente, isso aqui é outra situação que nós nos enganamos com os ditados do mundo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem, tal pessoa é muito boa, aquela pessoa não tem pecado. Então, isso não é verdade, porque a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia está dizendo que não há distinção entre homens, entre a humanidade, entre um e o outro. Nós não somos melhores um do que os outros, porque todos pecamos e fomos encerrados todos, a Bíblia diz, debaixo do pecado, para que todos nós depois também pudéssemos ser salvos, agraciados pela obra de Cristo na cruz.
Então, essa história de que a pessoa é tão boa, ela não tem pecado, isso não existe. Não é o que a Bíblia diz. O pecado nos afastou de Deus. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que em Cristo nós fomos resgatados da nossa vazia forma de viver. Você conhece pessoas... Deixa eu pular isso aqui. Antes da gente passar para o reflita, eu só queria falar, você conhece pessoas que têm tudo na vida e ainda assim se sente vazio? Sim ou não? Sim. Então, reflita. Primeiro ponto aí do nosso passo. Há algo que ainda afasta você do Pai? Responda, rapidinho. Segundo ponto. Compreenda que o caminho para o relacionamento já foi aberto. Gente, isso já foi aberto há 2000 anos. O sacrifício de Jesus já foi feito na cruz. Aquilo que Deus podia fazer para nos resgatar, Ele já fez. E esse caminho está aberto e está acessível a todas as pessoas. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Nós sabemos de cor, muitos de nós sabem de cor esse versículo, mas eu quero chamar a tua atenção para a frase de Jesus. Você tem que aprender a ler a Bíblia e pegar os versículos e compreender o que vai além daquela tua primeira impressão. Então, aqui Jesus diz, eu sou o caminho, não há outro. Você lembra que quando houve, do passo 2, o pecado no mundo, e depois o resgate em Cristo, Deus teve que prover isso. E Deus proveu o caminho, Ele não deu outras opções. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não existe outro caminho. Isso significa que se alguém propuser outro caminho para você, para chegar na presença de Deus, é mentira, porque Jesus é a verdade. Amém? Ele fez tudo a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo para nós? Ele está dizendo que existe em toda pessoa um vazio, sabe? Quando falta alguma coisa e você sente, mas não sabe identificar. Por que acontece isso? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Lembra que eu contei? Que desde o Gênesis, o pensamento, o anseio de Deus era ter um relacionamento com você e comigo. E esse vazio, eu acho que eu posso te explicar mais ou menos, é como quando você monta um grande quebra-cabeça. Quem aqui gosta de quebra-cabeça? Eu vou abaixar a mão porque eu não gosto. Mas quando você monta um grande quebra-cabeças, tá? Você monta aquela paisagem maravilhosa, mas no fim, 3.000, 4.000 peças. E aí quando você chega no final, faltou uma peça. E aí as pessoas olham aquele quebra-cabeça maravilhoso, mas o que elas dizem? Está faltando uma peça. E assim somos nós, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas se não tiver Jesus, vai estar faltando uma peça. E as pessoas percebem que está faltando alguma coisa. E você sabe que está faltando alguma coisa. E aí tem um dizer aí na tua apostila, que eu tive que assinalar, porque é maravilhoso. O Blaise Pascal é um filósofo, e foi, né, um filósofo e matemático francês. Você sabia que ele viveu em 1660? Ele é de 1660. E ele escrevia assim, ó, há um vazio em forma de Deus no coração de todo homem. Eu achei tremendo isso, porque é uma realidade. Há um vazio dentro de nós, um vazio em forma de cruz, que você pode tentar colocar qualquer outra peça, mas não encaixa. Não encaixa a riqueza, não encaixa trabalho, não encaixa uma outra pessoa, não encaixa, porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor.
porque foi Ele que pôs esse vazio em nós. Amém? Sinara, você pegaria uma água para mim? Obrigada. Então, quem não tem Jesus tem uma vida vazia, e não há nada que possa substituir a presença de Deus em nós. Terceiro passo, aceite o amor de Deus por você. Gente, esse terceiro passo aqui é tremendo. Aceite o amor de Deus por você. Deixa eu virar, porque é para cá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Você sabia que há muitos anos atrás, as pessoas, os sábios, os teólogos entendidos de Bíblia, se reuniram por anos, para discutir qual era o versículo central e principal da Bíblia. E depois de anos de discussão, eles chegaram à conclusão de que o que resume a Bíblia é isso aqui. João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho para que nós não precisemos perecer longe dEle, mas que tenhamos a vida eterna. E eu quero te explicar duas coisas aí. Vamos começar pela de baixo aqui. Tem 3 tipos de mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, normalmente ela fala de um desses 3 aqui, só para você entender bem esse versículo. O primeiro tipo de mundo é o mundo físico, o planeta, a Terra, tá? É o mundo físico. O segundo é o mundo filosófico, a cultura, a civilização. Esse é outro tipo de mundo. E o terceiro tipo é o mundo como as pessoas. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse mundo que a Bíblia está falando é o mundo cultural, filosófico, a ciência, que normalmente é contrária a tudo que se diz Deus. Mas nesse versículo que nós lemos antes, João 3,16, Deus amou as pessoas. Deus ama pessoas. E por isso que Ele deu esse tão grande sacrifício. E a outra coisa que eu quero falar para você é que a linguagem importa. Deus comunica o seu amor ao mundo todos os dias, de várias formas. Deus comunica o seu amor e derrama o seu amor sobre todas as pessoas, porque a Bíblia diz que o sol e a chuva caem sobre justos e injustos. Então, Deus derrama do seu amor sobre nós. Mas alguns filhos compreendem a linguagem de amor de Deus, outros filhos não compreendem. E eu quero te dar um exemplo de linguagem, porque isso é bem importante. Eu vou te dar o meu exemplo, que a linguagem de amor, ela não basta ser comunicada, ela tem que ser recebida. Porque às vezes você está falando uma linguagem, expressando o seu amor de uma forma que a pessoa não consegue compreender. Então, qual é o meu exemplo? Eu tenho 2 filhas, minhas filhas são já adultas, e eu amo as minhas filhas da mesma forma. E eu comunicava o meu amor da mesma forma para as 2. Uma delas compreendia, a outra não compreendia. E o que acontecia conosco? Nós nos enfrentávamos o tempo todo. A gente batia de frente direto, porque eu a amava, ela me amava, mas a nossa linguagem era diferente. E eu já não sabia mais o que fazer, até que um dia alguém me falou do livro As 5 Linguagens do Amor. Nós já falamos aqui. Quem já leu? Meu Deus, quase todo mundo. Quem não leu, leia. É esclarecedor, me ajudou demais, foi uma bênção na minha vida, porque eu pude compreender que não basta amar,
a pessoa que você ama precisa receber o teu amor. Então eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo. Imagine um casal em que o marido trabalha, se mata de trabalhar. E ele faz isso porque ele ama a sua esposa. É por amor. A esposa chora e reclama porque não se sente amada. Por quê? Porque o seu marido não fala que a ama. A linguagem dela é palavra. A linguagem dele é serviço. Então não tem como se entender, percebe? E na verdade com Deus é a mesma coisa. Deus derrama o seu amor sobre todos os seus filhos, mas tem filho que compreende a linguagem de Deus e tem filho que não compreende a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, a linguagem do amor de Deus é Jesus Cristo. Ele é a linguagem de amor. E eu quero te fazer uma pergunta. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma ministração de um pastor. E no meio da ministração ele fez essa pergunta. E isso nunca saiu da minha mente. Ele perguntou assim: de quem é a mão que impede você de aceitar Jesus na sua vida? De quem é a mão que fica empurrando você? Você quer se aproximar de Deus, você quer aceitar Jesus, mas essa mão, ela te detém, ela te impede. De quem é essa mão? É a mão do orgulho? É a mão do medo? É a mão da racionalidade? De quem é a mão que impede você de aceitar Jesus na sua vida? E como eu falei no começo, nós sempre fazemos você pensar e decidir. E hoje eu quero convidar você a decidir. Você que nunca fez a oração entregando a sua vida para Jesus, ou você que está sentindo o teu coração arder aí, falando o nome de Jesus, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo hoje. É rápido e é simples, mas vai mudar a tua vida. Então, se você nunca fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus, eu quero convidar você aí no teu lugar, a curvar a tua cabeça. Vou convidar a igreja também para estar em oração. E você fala assim comigo, repete: Senhor Deus, eu venho na tua presença declarar que eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E pela fé eu declaro que eu me torno filho de Deus. E pela fé eu declaro que a minha vida vai mudar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Rápido, né? Simples, não é? Mas eu quero te falar uma grande verdade. Parece que não aconteceu nada. Mas quando você nasceu nesse mundo, também parecia que não aconteceu nada. O mundo continuou rodando e acontecendo do mesmo jeito, mas havia um novo ser vivendo no mundo, era você. E você precisou de um tempo para crescer, para amadurecer e para poder chegar aqui hoje. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus, você nasce no Espírito. E aí precisa de um tempinho para você crescer, amadurecer e dar frutos. Mas isso vai acontecer, porque é a promessa de Deus, amém? Creia nisso, amém? Bom, nós já fizemos, né, a oração da decisão por Jesus. Passo número 4. Viva na verdade de que nada mais pode separar você do amor de Deus. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu tenho décadas de conversão, mas eu vivi assim. Agora Deus me ama, agora Deus não me ama. Agora eu estou salvo, agora eu não estou mais. E eu passei muito tempo da minha vida assim, com esse medo no meu coração. Mas nós temos que entregar tudo, lembra?
Temos que entregar tudo. Então, viva na verdade de que nada mais pode separar você do amor de Deus. E eu quero ler esse versículo aqui, que é bem longo. Deixa eu ver, porque eu acho que não é esse que eu quero. Vamos voltar. Pulou uma parte do versículo, gente, e ele é importante. Então, espera aí que eu quero ler isso aqui. Aqui, ó. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37, 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E se você ler ali, ó, o apóstolo Paulo citou uma série de coisas que são coisas fora do controle humano. Por que ele citou um monte de coisas ali que são fora do controle humano? Para dizer assim, ó, que o impossível Deus faz. E que se o impossível não pode, o impossível para você, não pode separar você de Deus, quanto mais o resto. Ou seja, nada, nada pode separar você do amor de Deus. E aqui vem o meu versículo preferido, que é João 6,37. Lembra que eu contei para vocês que eu acordava de noite com medo, pensando, meu Deus, eu não estou salva, meu Deus. Gente, Jesus Cristo disse isso aqui. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. A minha Bíblia diz assim, eu de maneira alguma, de forma alguma. Gente, é Jesus falando isso. Quando você ouvir a voz do acusador dizendo que você não é salvo, que você vai para o inferno, que você é um pecador, isso não é voz de Deus, isso é voz do acusador. Jesus disse isso, que se você veio até Ele, Ele de modo algum vai te lançar fora. Creia nessa verdade, se apegue a ela, é o que eu faço. Sabe, quando bate o medo, você pertence a Deus. Creia nessa verdade. Reflita, não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas eu queria que você listasse situações que acontecem com você, que fazem você sentir que não é amado por Deus. Eu acho que dá para te dar aí uns 30 segundos para você colocar aí umas 2 coisas, o que vier na tua cabeça, marca aí, porque é o Espírito Santo falando. O que acontece com você que faz você sentir que não é amado? Escreve aí. Nós não podemos dar muito tempo, né? Depois você pensa um pouquinho mais e escreve aí. Mas vamos para frente. E passo número 5. Decida confiar neste amor diariamente. Você percebeu que são todas decisões, né? Não basta você crer, não basta você aceitar, você precisa decidir confiar no amor de Deus. Você sabe que, às vezes, na vida, você teve rejeição, é um dos meus problemas, é o nosso problema, conforme a nossa árvore ali, né? E você pode pensar assim, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, mas isso é um comportamento humano. Você não está falando de um comportamento humano, você está falando do amor de Deus. Deus pede para você confiar e crer que se Ele começou a boa obra em você, Ele vai terminar. E amor não é um sentimento, é uma ação, né? Então, decida hoje aceitar esse amor. E para nós, os que cremos, o que é o amor? O amor é Cristo. Você lembra que eu comecei essa palavra com você lendo aquele versículo que diz que é dele, por ele, para ele todas as coisas. Você lembra que nós falamos que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
E agora nós aprendemos que o amor é uma ação e para nós o amor é Cristo. Jesus é tudo em todos. Por isso que você precisa entregar. Amém? Eu queria... Deixa eu ler mais um. Eu esqueço que tem que ser para cá. E Jesus falou assim, ó, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. É um convite. O Senhor nos convida a estarmos com Ele. Por quê? Porque no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. João 16, 33. Queridos, a vida é feita de decisões, e hoje nós caminhamos em 5 passos para a gente entregar, se conseguisse entregar um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu queria recapitular com você. Primeiro, nós vimos que nós temos que reconhecer o que nos afastou do Senhor. Depois, nós temos que saber que o caminho para o Senhor já foi aberto para esse relacionamento, já está aberto, disponível para você. Depois nós passamos pelo ponto de aceitar o amor de Deus, vencer aquilo que nos detém, aceitar o amor de Deus. Depois nós temos que lembrar que nada pode nos separar desse amor perfeito do nosso Deus. E por último nós temos que decidir permanecer e continuar nesse amor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu vou orar por você e daí nós vamos louvar. Pai, nós aprendemos hoje a Tua palavra, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, que esses 5 passos, que essas decisões estejam firmadas no nosso coração. Senhor, a Tua palavra diz que o perfeito amor do Senhor lança fora todo o medo. Tira, Senhor, de cada coração aqui o medo, a indecisão, Senhor, a tristeza, a dor, e que nós possamos andar firmados na Tua palavra e que nós possamos caminhar diariamente contigo, porque o Senhor é fiel. Deus, firma os passos dos meus irmãos e que eles tenham um relacionamento pessoal contigo até o fim dos seus dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.